Olá, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Ribeiro, fonoaudióloga, especialista em psicopedagogia e estamos aqui hoje para a gente bater um papinho e conversar sobre a síndrome do X frágil. Antes disso, antes de a gente começar a conversar, eu quero que vocês se inscrevam, compartilhem, deixe seu like, se não estiver gostando também pode deixar lá nos comentários, para que a gente possa ir melhorando, né? O que não tiver bom a gente vai tentando melhorar, o que eu não souber eu estudo para trazer as respostas e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre síndrome do X frágil. A síndrome do X frágil é uma síndrome muito comum, apesar da gente não ver, se falar muito, se fala do autismo, se fala sobre a síndrome de Down, mas você não fala quase da síndrome do X frágil. Aí você pergunta, por quê? Já que ela é a segunda mais comum no Brasil, depois do Down. Depois da síndrome de Down vem a síndrome do X frágil. O que é a síndrome do X frágil? A síndrome do X frágil é uma síndrome genética que acontece por por um defeito numa perninha do X, que essa perninha do X que tá com esse defeitozinho é chamado de sítio frágil. Por isso que a síndrome foi denominada de X frágil. É uma síndrome que acomete mais os meninos, mas também pode acontecer com as meninas. Mas assim, a maioria são meninos. Por quê? Mulheres têm 2 cromossomos X, homens têm X e Y. Se uma mulher que der à luz a uma menina que naquele momento ali da fecundação, ela veio com esse pedacinho do DNA, né, que é o X, o pedacinho do cromossomo, né, X, com defeito, ela tem outro X que compensa. Então, às vezes, a mulher, ela é portadora, vamos dizer assim, da síndrome do X frágil, mas ela compensa porque ela tem outro X. Já os meninos não. Os homens é X e Y. Então, se eles forem acometidos por essa síndrome, não tem como compensar, porque só tem um cromossomo X. Aí você vai me perguntar, e o que acontece? O que acontece? A síndrome do X frágil tem uma diferença da síndrome de Down. Ela é uma síndrome de maior difícil diagnóstico para os neurologistas, né? Porque ela não tem características físicas como a síndrome de Down, que você já bateu o olho, você percebe. Ela não tem isso. E ela é uma síndrome que a criança com X frágil, o menino com X frágil, ele vai ter, eu estou dando uma olhadinha aqui na minha cola, vocês sabem, ele tem deficiência, esse acometimento lá no cromossomo vai gerar a deficiência numa proteína EMRP, é uma sigla do nome dessa proteína, que essa proteína é essencial para as conexões nervosas. Essa proteína que essa criança vai ter essa deficiência, ela vai interferir no intelecto, essa criança vai ter uma deficiência intelectual, e aí vai ocasionando atrasos, né? Atrasos intelectuais. É uma criança que vai ter dificuldade de aprendizado,
é uma criança que vai precisar de ter uma equipe multidisciplinar para o tratamento dela e o acompanhamento do neurologista, sem dúvida, do neuropediatra, ela vai ter que ter, porque os níveis, as características, cada síndrome, cada indivíduo vai ter a sua característica. Mas a dificuldade de aprendizado da deficiência intelectual pode ir do leve ao severo. São crianças agitadas, muitas vezes confundidas com o TDAH. E você pergunta para mim, por quê? Por que elas são confundidas? Porque o diagnóstico é feito com um exame específico. Esse exame é muito difícil de se fazer pelo SUS. E ele também não está no rol dos exames essenciais dos planos de saúde. Então, para pessoas que podem fazer particular, beleza, descobrem. Para outras, é mais difícil de descobrir. Então, às vezes a criança vai passando sem saber que é X frágil e tratando como TDAH, tratando como dificuldade de aprendizado, às vezes até como dislexia, porque é uma criança que, como a dificuldade de aprendizado pode vir a ser, né, muito severa, não consegue ler, não retém o que lhe é ensinado. Então, o X frágil também, o que acontece? A criança com X frágil, ela pode ter crises convulsivas. E aí, a partir do momento que ela tem uma crise convulsiva, e ela tem psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, TO, e ela está fazendo um acompanhamento multidisciplinar, beleza, sendo muito bem estimulada, mas ela teve a crise convulsiva, você volta para o início, que a crise convulsiva ela tem isso de interferir muito nas sinapses, interferir muito nos neurônios e o cérebro ficar aquele tempo para se refazer após uma crise convulsiva, e nesse tempo que o cérebro se refaz, ele perde muita coisa que você vem trabalhando com ele, né? A equipe multidisciplinar vem trabalhando com ele. É uma das coisas. Uma das características que o neurologista, às vezes a gente como terapeuta, né, percebe, mas terapeuta não pode dar diagnóstico. Então você encaminha para o neurologista, você dá o norte para a mãe que tem que ir para o neurologista, e você, que é um atuante na saúde, um profissional de saúde, você vê que ele tem um rosto mais alongado, às vezes, que aí isso você não pode ver, mas a mãe comenta que ele tem, vamos dizer, um aumento nos testículos, é uma característica também de síndrome do X frágil. Então, se por acaso a mãe comentar, ou se você desconfiar, você pode até fazer essa pergunta numa anamnese, né? Você não vai poder ver, mas você pode fazer essa pergunta numa anamnese e você já mandar para o médico, para o neurologista, o neuropediatra, neuropsiquiatra, já meio que direcionado assim, mais ou menos com o que você já percebeu daquela criança que foi ali para você, tá bom? E essa é a síndrome do X frágil. Tô olhando aqui para ver se falta alguma coisa para falar para vocês. Não falta nada, é isso mesmo. Então, mas para explicar isso, que acomete mais meninos, são crianças que não têm, assim, pode vir acoplado a outras múltiplas síndromes. Ele pode ser X frágil e ele pode estar dentro do espectro autista. Ele pode ser X frágil e também
ter crises epiléticas, ser uma criança epilética. Isso não quer dizer que todas vão ser, mas existe uma incidência grande de crianças com síndrome de X frágil ter também esses acometimentos. Agora, o importante é não deixar de ser estimulado. Todos nós temos capacidade, e as capacidades só aparecem a partir do momento que você estimula. Então, se você não levar para o fono, para o físio, para o TO, para o psicopedagogo, não vai ter jeito. Se ela, mas ela não... Porque diagnóstico não é destino. Você pode receber um diagnóstico e você mudar o seu diagnóstico. Não tem cura? Não tem cura. Mas você pode mudar o seu diagnóstico a partir das estimulações e das abordagens que você recebe dos profissionais que você está sendo acompanhado e você ter um bom prognóstico no futuro. Tá bom? Olha, hoje a gente encerra por aqui, é o que eu tenho para falar para vocês, da síndrome do X frágil, tá bom? E deixe seu like, compartilha, tá? Vou ficar muito agradecida a vocês. Obrigada. Fique com Deus. Tchau.